Tem uma coisa bem importante que eu verdadeiramente preciso explicar para você, que está aí do outro lado. E que precisa entender isso porque isso é primordial. A nossa vida muitas vezes ela é permeada por desânimo. Às vezes a gente sofre com essa questão do desânimo, essa falta de ânimo de perseverar e continuar nos nossos empreendimentos, de avançar em meio às provações, de conseguir romper diante de determinados eventos e dias maus, né, digamos assim, na, na nossa vida. A nossa vida, na verdade, ela vai ter uma série de dias maus. E a gente vai precisar de uma certa forma, ter um aporte interno, uma força de espírito muito mais elevada. Essa força de espírito, o que eu falo, ela se manifesta exatamente no teu estado de espírito. Lembrando que os nossos estados de espírito, eles são nossos potencializadores em muitos casos. Não é verdade? Em muitos casos, aquilo que vai te dar força, né, parte de um estado de espírito de esperança, não é verdade? Parte de um estado de espírito de esperança que, na verdade, te move, te faz avançar, te faz ir mais além. E entenda, isso é extremamente necessário na tua vida. E uma das coisas que você precisa entender, e é exatamente aquilo que vai financiar, que vai aportar esse estado de espírito em você e que você precisa carregar para a sua vida, é a confiança em Deus. Não sei se você já percebeu, mas sem esperança você não vive. A esperança, ela é exatamente aquilo que te faz prosseguir quando a tua tendência é desanimar. A esperança é aquilo que te faz prosseguir quando a tua tendência é ficar parado. Né? Eu gostava muito de uma música evangélica, né? Uma música gospel, aonde a música dizia assim, ó, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Tinha uma música assim. E aí ela continuava e tinha uma outra parte que dizia assim, ó. Quando tudo diz que não e parece que o mar não vai ser... Agora, sei que não estou só e o que dizem sobre mim não podem me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Aí, inclusive, o refrão da música era Deus do Impossível, que inclusive é o nome da música também. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Olha que coisa interessante. Deus do impossível. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Eu gosto desse refrão porque ele fala uma grande verdade. Ele fala uma grande verdade. O próprio Deus, ele não desiste de você. Né? E, de fato, a destra dele te sustenta e ela te faz prevalecer. Se você for parar para analisar, isso está falando sobre uma experiência. Já parou para pensar que, na verdade, isso está falando sobre uma experiência? E essa experiência com Deus, que de fato é a destra dele sustentar e fazer a pessoa prevalecer, é exatamente uma experiência que mostra a importância de uma coisa: a confiança em Deus. Confiar em Deus é uma coisa primordial. Primordial. E a confiança em Deus é um dos pilares da esperança. Por que muitas pessoas muitas vezes não têm esperança? Por que muitas pessoas muitas vezes têm dificuldade de prevalecer, né? Quando as dificuldades vêm? É exatamente porque não olha para Deus, não se volta para Deus,
não percebe Deus como alguém que, peraí, ele está por detrás? Ele está por detrás e ele pode, de uma certa forma, me reerguer. Ele pode, de uma certa forma, me fornecer os recursos que me faltam para passar essa tempestade, esse deserto. Lembrando que, entenda uma coisa, cara, ninguém fica no deserto. O deserto é uma coisa temporária. O deserto é uma coisa que é de passagem. Se você for pegar a história de Cristo disse que Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Olha que doido. 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo, para ser tentado pelo maligno, né? E Jesus foi tentado pelo maligno aonde? No deserto. E olha que curioso, Jesus não ficou lá para sempre, não é? Foi uma passagem pelo deserto. E o que acontece? O deserto, ele é realmente uma passagem. O deserto, ele é uma passagem. E já se perguntou por que Jesus passou pelo deserto para ser tentado pelo diabo? Não sei se você percebeu, mas isso foi uma ocasião preparada por Deus para, de uma certa forma, forjar a força de Cristo. Entenda uma coisa, Cristo ele não era forte à toa. A força de Cristo não veio do nada. Cristo, ele tinha o seu lado divino, mas ele também tinha o seu lado humano. Ele também tinha o seu lado humano, meu amigo. E tendo ele o seu lado humano, ele precisava passar por vales, ele precisava passar por desertos para que o caráter e a força dele fosse forjada. Sem isso, ele não teria a forja que teve. Jesus Cristo só pôde ser Jesus Cristo por causa desse evento da vida. Lógico que não foi só esse. Lembrando que o próprio apóstolo João, ele, quando escreve o livro de João, ele vai dizer, tem muita coisa na história de Cristo que não foi aqui revelada, lá no livro de João. Né? Um dos evangelhos mais... na verdade, os 4 são importantes, né? Mas João ele vai dizer isso. Se a gente fosse relatar todas as coisas que Cristo fez aqui, não haveriam livros para registro. Não é verdade? E então teve muita coisa que Cristo viveu que não foi registrado. E aí a gente pega, né, imagina quantos vales e quantos desertos Jesus não atravessou para ter o seu caráter e a sua força forjada. Ainda mais Jesus, que era um grande líder. Jesus ele não era Jesus ele não era, por exemplo, alguém que ia fazer coisa pequena. E uma coisa é certa, a gente tem que ser do tamanho dos nossos sonhos ou maior do que eles para poder realizar, né? E Jesus ele tinha que ser grande exatamente por isso. E olha o mecanismo que Deus usou para fortalecer Cristo. Lançou ele no deserto. Você está entendendo agora o simbolismo do deserto? O deserto ele é um símbolo. O deserto ele é um símbolo. E o deserto nas nossas vidas serve para nos levar para um próximo nível que Deus quer. É para isso que serve o deserto. O deserto ele serve para nos fazer romper, para nos fazer ir para um próximo nível. E isso acaba por fazer toda a diferença quando nós entendemos, né? Esse sentido e esse simbolismo do deserto. Deus quer te levar mais além. E muitas vezes onde o desânimo vem? No deserto. No deserto. Eu acho que quando a gente está com a mentalidade muito melhor ajustada, quando a gente entende que o objetivo do deserto é de fato nos fortalecer para que a gente possa ter força, para que a gente possa ter subsídios para, de uma certa forma, ir mais além, eu acho que isso nos dá muito mais força para enfrentar no deserto, porque a gente sabe, peraí, eu não vou ser o mesmo depois que passar por aqui. Lá no fim eu vou ser outro. Ou seja, lá no final a conta vai fechar. Você está vendo? Então, essa mentalidade, ela nos prepara muito melhor para lidar com o deserto. E
E quando também a gente entende que Deus trabalha assim, fica muito mais fácil de entender o motivo pelo qual aquele deserto também ele veio para a nossa vida. Ou seja, é Deus querendo nos fazer crescer. É Deus querendo tirar a melhor versão de nós mesmos para fora, né? Então, eu acho essa questão do deserto muito importante. E quando nós temos a percepção de que Deus não me abandonou e Ele está comigo, isso faz uma diferença crucial. Isso faz uma diferença crucial. Entende? Isso faz uma diferença crucial. E isso se traduz em não abandonar a Deus, e isso se traduz em buscar a ajuda dele. Entenda uma coisa, você já parou para pensar que por mais independente que você pensa que você seja, você sempre é um dependente? Em que momento você parou para pensar que é alguém que planta e colhe a sua comida? A maçã que você compra no supermercado foi produzida por alguém. As frutas que você compra no supermercado foi produzido por alguém. Os alimentos que você consome no supermercado, meu amigo, foi produzido por alguém. Aquilo ali foi produzido por uma indústria ou por um produtor de alimentos. Em que momento você parou para pensar que tudo que você faz e tudo que você compra, adquire, todo produto foi concebido por uma mão de obra de um terceiro, que não é a sua? E que se não fosse aquele terceiro, aquele produto não existiria. Entendo que você pense que você é uma pessoa independente e autossuficiente, mas quer saber a verdade? Você não é. Você não é. Entende? E ter a consciência disso, de uma certa forma, acho que faz a gente ser mais humildes no posicionamento diante de Deus. Quando a gente basicamente está ali e a gente, sabe, pega e se prostra e, de uma certa forma, pede: Deus, me ajuda com isso, sabe? Eu não estou tão fortalecido, eu não estou tão empoderado para lidar com isso, mas eu sei que com a tua força, com a tua graça, eu posso lidar com isso. Eu posso vencer esse obstáculo, eu posso vencer esse desafio. Isso é válido na nossa vida. Essa humildade, essa capacidade de pedir ajuda ao ser divino, a Deus, para que ele de uma certa forma possa intervir e possa nos ajudar. Entende? E isso é um pilar fortíssimo da confiança em Deus. Porque eu não peço ajuda para quem eu não confio. Não é verdade? Eu peço ajuda para quem eu confio. E confiar em Deus é pedir ajuda e ter fé em sua provisão. Isso é importante. Entenda uma coisa, não existe esperança sem fé. Não existe esperança sem fé. Se você quer esperança, vai ter que ter a fé pegando rabuja, vamos dizer assim. Vai ter que ter a fé no background, entende? Então a fé, ela é algo extremamente importante. E quando eu tenho fé, em Deus, eu de uma certa forma consigo acreditar que Ele está por detrás, que Ele de uma certa forma ele vai intervir na minha situação, vai me levantar, vai me fazer prosseguir, entende? E isso é exatamente o que me dá forças naquele momento em que eu já não tenho. Entenda porque em alguns vídeos que já gravei, eu sempre disse, a fé, ela é primordial para a esperança. A fé, ela é primordial para a esperança. Se você quer ter esperança, se você quer ter ânimo, vai ter de ter fé. Vai ter de ter fé. Não tem outro jeito, vai ter de ter fé. E essa confiança em Deus
é exatamente um produto da fé em Deus, de que Ele vai provisionar, de que Ele vai agir em nosso favor, de que Ele vai nos favorecer. É engraçado, né? Porque a gente, quando a gente vê alguém desanimado, a gente tem sempre uma palavra, né? A gente tem sempre algo para dizer para aquela pessoa desanimada. Não, fica assim não. Dias melhores estão por vir, né? O amanhã Deus pertence, vai ser muito bom, vai ser muito melhor do que o hoje. E a gente começa a consolar, a consolar, a consolar, a consolar, a consolar, mas olha só, quando a gente está desanimado, que consolo nós damos para nós mesmos? Que consolo eu me dou quando eu estou desanimado? O que digo para mim? Hum? Será que eu falo as palavras certas? Será que eu estabeleço uma comunicação boa? Ou eu fico no vai dar errado, 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 vai dar errado? Entenda, se a sua metafísica, se os seus pensamentos eles girarem em torno do desastre, você vai produzir mais desastre. Olha que louco, tem uma coisa na psicologia que a gente estuda chamado viés de negatividade. Sabe o que quer dizer o viés de negatividade? Viés de negatividade, inclusive, é um dos grandes problemas dos depressivos, o viés de negatividade. E quando o depressivo ele entra nesse viés de negatividade, o que acontece com ele? Ele se torna mais depressivo ainda. Exato, ele se torna mais depressivo ainda. Então, o que acontece? Ele sente os estados negativos ruins, que, de uma certa forma, o sentimento influencia a produção de pensamentos, né? É a variável como estou. Lembrando que a gente tem variáveis que influenciam a produção dos pensamentos, que é como estou, onde estou, né? E é como estou, onde estou e, se eu não me engano, é o que sou. Que no caso é a questão da personalidade. Mas, de qualquer modo, o que acontece? Esse estado ele influencia uma produção de pensamentos negativo. E acontece que esses pensamentos negativos puxam mais pensamentos negativos associados na memória. Olha que louco. Então ele cria um viés de negatividade, ou seja, ele fica preso num âmbito de negatividade aonde esta negatividade alimenta mais negatividade. Ele vive um ciclo retroalimentado. Ele vive um ciclo retroalimentado. Então ele tem mais negatividade, gerando mais negatividade, que gera mais negatividade, que gera mais negatividade, e ele fica preso no estado depressivo e não consegue mais sair. Ele precisa de um rompimento. Ele precisa de uma quebra de padrão. E é exatamente essa quebra de padrão que vai fazer com que ele quebre o padrão, ou seja, o viés de negatividade, e de uma certa forma se liberte por um tempo, porque ele vai voltar para esse loop de novo. E aí ele precisa de outra quebra de padrão. E uma das coisas que mais são eficazes na quebra de padrão é a comunicação. A palavra que você libera para você mesmo. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Todos os meus desafios eu vou vencer. Meu Deus está do meu lado e eu vou conseguir vencer. Isso não é difícil para mim, eu sei que é possível. Eu vou tentar, eu vou vencer. Eu vou conseguir dar certo. Você vê que, de uma certa forma, essa comunicação, ela conduz a tua metafísica exatamente a um sentido aonde influencia os teus estados emocionais. Você vê que o problema dos teus estados emocionais baixos, muitas vezes é exatamente o problema, a culpa dessa comunicação. O teu problema, meu amigo, é exatamente a tua comunicação muitas vezes. Você já tem a questão do viés de negatividade e ainda tem mais a comunicação levando a sua
o seu processo de pensamento, o seu padrão de pensamento, para mais negatividade ainda. Ou seja, então você tem mais o viés de negatividade e uma alimentação do viés. Entenda que quando mais eu alimentar aquilo que é negativo em mim, mais eu vou colher daquilo que é negativo em mim. Eu não vou conseguir quebrar esse fluxo. Eu não vou conseguir quebrar esse padrão. Por que os depressivos sentem que eles têm dificuldade de lidar com a depressão? É exatamente por causa disso. É triste, mas é verdade. Ou seja, ele alimenta ainda mais a própria depressão que possui. Ele não alimenta um outro lado. Ele não desenvolve um outro lado. Entende? Ele não melhora a comunicação. Ele não melhora a postura do corpo, a fisiologia, né? Ele não busca padrões de pensamento que vislumbram um futuro positivo. Nossa, olha que fantástico. Estou caminhando na Times Square, estou visitando Dubai. Entende? Ele não tem essa visão positiva de futuro. E o que acontece? Ele não tem esperança. Ele não tem esperança. Se ele não tem esperança, como ele vai sair desse estado de espírito negativo? Me diz. Como ele vai sair desse estado? Não tem como. Ele precisa de um aporte. Ele precisa de uma mudança nesses padrões para que ele, de uma certa forma, possa dar um salto. Um salto que eu digo espiritual, aonde ele atinge um estado de espírito mais elevado, aonde ele atinja um estado de espírito aonde pela primeira vez ele consegue eliciar coisas boas dentro de si. Ele consegue trazer para o campo da sua imaginação sonhos, coisas positivas. E aí sim é que ele começa a mudar os estados emocionais. Dentro da escola de desenvolvimento definitivo, eu ensino uma técnica fantástica para isso, que você precisa aplicar todo dia, que é a técnica da projeção positiva. Inclusive, tem alguns, eu não lembro quantos vídeos agora tem lá dentro da escola de desenvolvimento definitivo sobre a técnica da projeção positiva, mas, cara, depois que você aprende a técnica da projeção positiva, meu Deus, você já vê que muita coisa melhora. Muita coisa melhora. Por quê? É uma percussora da esperança, é uma percussora do ânimo. Lembre de uma coisa, o ânimo ele está associado à esperança, são as mesmas coisas. Quando eu falo de esperança, eu estou falando de ânimo, porque à medida que a esperança entra, ela produz, ela gera um ânimo. Note isso aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é fantástico. Quem vai falar isso vai ser Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. O que quer dizer tem de bom ânimo? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, confie em mim. Eu venci o mundo. Olha para essa grandeza que venceu o mundo e confia nela. Eu estou contigo. Tem de bom ânimo porque você agora tem esperança. A esperança de que eu estou contigo, abençoando cada passo teu. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você está entendendo isso? Não existe força, meu amigo. Não existe força na vida humana. Não existe força no indivíduo humano se ele não tem Deus. Não existe força no indivíduo humano se ele não tem a confiança em Deus. A confiança em Deus é uma percussora. É uma percussora da esperança, do ânimo, da fé. Eu preciso disso.
Eu preciso disso. E a partir daí, eu consigo lidar com meus eventos do cotidiano. A partir daí, eu consigo lidar com o que verdadeiramente está acontecendo na minha vida. Entende? Porque agora, já não sou mais eu. Tem uma estrutura poderosa por detrás. Você está entendendo isso? Tem uma estrutura poderosa por detrás. E então eu tenho muito mais condições de me libertar desse maldito viés de negatividade. Ou pelo menos lidar com ele, porque não é uma coisa rápida. Não é uma coisa que, 2 dias depois você está curado do viés de negatividade. Claro que não. Sem contar que tem pessoas que são tendenciosas ao viés de negatividade. Eu mesmo sou uma delas. Entende? Então, o viés de negatividade é uma coisa que assola todas as pessoas na face da Terra, logicamente. É lógico que algumas pessoas têm tendência mais para o otimismo. Isso é os abençoados, né? Os abençoados. Eles têm uma tendência mais para o otimismo, só que tem outras pessoas que têm uma tendência mais para o pessimismo. E isso é influência da carga genética, por exemplo, é influência do meio, muitas vezes, né? Então, a gente tem basicamente o meio e a carga genética, né? São duas variáveis que basicamente formam o indivíduo. E lógico, tem o gerenciamento do eu, né? Ou seja, como o indivíduo ele vai perceber o meio e como ele vai lidar com a carga genética. Porque lembrando, quando a gente fala de carga genética, a gente tem a genética e a epigenética. Então a gente tem a genética e a epigenética, ou seja, a epigenética é o destino que nós damos à carga genética. Ela pode ter uma tendência para um lado, mas eu posso, por meio da educação do meio e da atuação do meu eu, da minha própria consciência, do mundo que eu conscientemente percebo e lido com ele, intermedio ele, eu posso levar a minha carga genética que tinha uma tendência para um lado, para outro lado completamente diferente. Isso se chama epigenética. Então, nós temos que trabalhar a nossa epigenética, né? De modo que a gente conduza ela para um lado positivo. É exatamente isso que eu busco fazer com a Escola de Desenvolvimento Definitivo. É legal esses meus vídeos que eu estou conseguindo te explicar muito bem o que é a Escola de Desenvolvimento Definitivo, que muita pessoa também não entende. Érico, o que faz a Escola de Desenvolvimento Definitivo? A Escola de Desenvolvimento Definitivo ela vai te dar outro destino, cara. É exatamente isso que ela vai fazer, ela vai te dar outro destino, ela vai pôr nas suas mãos, ó, aqui estão todas as ferramentas que de uma certa forma constrói, educa e transforma um indivíduo humano. Tá aqui, ó, na Escola de Desenvolvimento Definitivo. Todas as ferramentas que você vai encontrar na Escola de Desenvolvimento Definitivo, ela vai te transformar, ela vai te educar, ela vai te fazer ser um ser humano completamente diferente. Você vai pegar, você vai começar a assistir as aulas, você vai ver, meu Deus, isso é fantástico. Eu tô te dizendo isso porque isso já aconteceu com uma aluna da Escola de Desenvolvimento Definitivo. O cara entrou lá e disse, nossa, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Tem coisa aqui que eu nem imaginava que existia. Entende? Mas por quê? Porque, cara, aquilo não é uma coisa que foi construída ontem. Eu venho estudando essas questões ao longo da minha vida inteira. Eu tenho 30 anos de idade. Eu venho estudando isso ferrenhamente, loucamente, ao longo da minha vida inteira. Não é à toa que eu sento aqui e gravo esses vídeos, porque eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. E eu sei que o que você vai ter lá, você não encontra em nenhum outro lugar. Aquela escola é brilhante, ela é genial, é a obra da minha vida. Você está entendendo? E eu não tenho dúvida nenhuma, de que você não ia se arrepender se estivesse lá. A decisão está nas suas mãos, não é uma coisa muito difícil, ela está aberta para qualquer um que queira entrar. Bom, então uma das coisas que você precisa entender é exatamente isso.
Exatamente isso. É preciso aprender. Inclusive tem outra música que é Meu Amanhã. Eu adoro músicas gospel, tá? Porque elas de uma certa forma trabalham na minha mentalidade com Deus. Eu acho que isso é fantástico. Tem algumas músicas que são fantásticas, elas constroem uma certa mentalidade, uma certa postura, uma atitude mental diante de Deus. E tem uma do Eli Soares chamada Meu Amanhã. Eu adoro aquela música. Que música linda. E ele diz o seguinte: é preciso Eu não sou um bom cantor, tá? Mas, bom, enfim, eu sou atrevido. Eu vou cantar aqui pra você mesmo assim. É preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Aí, Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que eu não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além. Você está percebendo isso? Olha como as músicas elas se corroboram. Olha como as músicas elas assinam embaixo da minha tese. Eu percebi isso porque eu vi que ao longo da minha vida, e né, eu já disse em vários vídeos aqui, a minha inspiração sempre foi Jesus Cristo, não é verdade? A minha inspiração sempre foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele dizia, homens de pouca fé. Ei, vocês são homens de pouca fé. Basicamente o que Jesus estava dizendo é, em outras palavras, vocês são fracos. Vocês são homens de pouca fé. Vocês não confiam no Deus que tem. Vocês não sabem o que Ele pode fazer. E agora você vai entender o motivo de Jesus ser tão rígido com essa frase. Homens de pouca fé. É porque, meu amigo, não adianta você ter um Deus poderoso se você não confia no poder dele. Não é verdade? Ora, do que adianta eu ter um Deus tão poderoso se eu não me beneficio desse poder que ele tem? O que adianta ter um Deus tão poderoso se eu não consigo caminhar com ele sabendo que ele é tão poderoso a ponto de me dar a vitória diante das intempéries e dos desafios? Ora, o que eu estou fazendo então no final das contas? Não é verdade? Você está entendendo? Não adianta você ter Deus poderoso se você não confia no poder dele. Você precisa confiar no poder dele. A partir do momento que eu confio no poder de Deus, a partir do momento que eu tenho a confiança em Deus, eu tenho fé, eu tenho força. Eu consigo superar essa depressão muitas vezes. Eu consigo entender que eu posso verdadeiramente vencer. Eu tenho possibilidades. Eu tenho uma visão mais... agora eu tenho ânimo. Porque a minha visão, eu não mais me enxergo morrendo lá na frente de tanta negatividade e tristeza. Se a gente pega, por exemplo, a história de Jó, a gente vai ver que Jó, em um determinado momento, deseja morrer. Se a gente pega a história de Jonas, a gente também vai ver que Jonas tem o mesmo problema. Chega um determinado momento que ele deseja morrer. Jonas diz, Deus, agora por favor, tira a minha vida. Olha que doido isso, né? E por que Jó em determinado momento deseja morrer? E por que no final das contas Jó acaba não morrendo? Ele supera o problema, ele supera a provação, não blasfema contra Deus e Deus restitui o dobro da riqueza. Por que isso acontece? Porque em um determinado momento, Jó ele perdeu a visão de futuro positiva,
Ou seja, ele entrou numa espiral de negatividade, logicamente porque ele já estava sofrendo. Lembrando que, pelo amor de Deus, se você lê a história de Jó, você vai dar graças a Deus pela sua vida. Essa é a verdade. Se você ler a história de Jó, você vai dar graças a Deus pela sua vida. Não importa como ela esteja agora. Eu tenho certeza, uma coisa eu posso te garantir, ela não está pior que a de Jó. Jó perdeu a família, Jó perdeu os filhos, Jó, ele perdeu a saúde, o corpo dele estava em estado putrefato. Agora eu esqueci o nome, agora eu esqueci a palavra, mas era um estado todo ferido, todo machucado. Jó dizia que o corpo dele era só casca e pus. Olha isso. A vida de Jó realmente foi um mar de sofrimentos. Jó estava sofrendo na realidade, Jó não sofria na imaginação. Então tem essa também. Mas o que aconteceu? Jó, ele, em um determinado momento, ele perdeu a visão de futuro. Né? Não é à toa que nas cartas na carta de Elifaz vai dizer para ele: Jó, não era você que tinha uma palavra de esperança para todas as pessoas que te circulavam quando elas estavam passando por dificuldade? Não era você esse cara que consolava a todos, que animava a todos, que faziam eles prosseguirem? Não era você? Mas o que aconteceu que agora você deseja a morte? O que aconteceu que agora você perdeu esse desejo de viver? O que aconteceu com você? Ele faz a escrever dessa forma para ele. E olha que doido, né? Ele não tinha mais a visão positiva de futuro que ele fazia as outras pessoas terem. Porque trazer uma palavra de esperança é construir um imaginário positivo. Lógico que muitas vezes a palavra de esperança não consegue, porque você vai emitir a palavra, mas cabe o outro projetar. Então, é por isso que Jó, a partir do momento que ele projeta a vida abundante que ele poderia ter, a partir do momento que ele superasse aquele problema que ele estava vivendo, quando ele entendeu que aquilo era meio que uma obra de Deus para a vida dele, as coisas mudaram. Não é verdade? E então ele começou a ter mais esperança. Olha que fantástico isso, né? Eu sou um cara apaixonado pelas histórias da Bíblia. A história de Jó é uma das que mais me encanta. Me ensina muito. Mas a partir do momento que Jó ele recupera a visão positiva de futuro, ele recupera a confiança em Deus. Então essa técnica da projeção positiva não é uma coisa que eu inventei, tá? É uma coisa que já existia há muitos anos. Muitas pessoas usaram sem saber a técnica da projeção positiva. E talvez até mesmo você, em alguns momentos da sua vida, utilizou essa técnica sem saber. Mas faz toda a diferença na nossa vida. Fomenta a esperança, trabalha o indivíduo, fortalece o eu, que é um dos pilares mais importantes. Você está vendo a importância que é isso? Né? Às vezes muitas pessoas pensam, meu Deus, Não, às vezes muitas pessoas pensam, nossa, por que será que isso... Eu acho que isso não é necessário para mim, não. Né? Você fala que tem uma escola que ensina psicologia e que basicamente ensina as pessoas a lidarem com os seus processos mentais para, de uma certa forma, vencer, superar os desafios da vida e não sucumbir diante das intempéries. E as pessoas, eu não preciso disso, besteira. Tem muitas pessoas que reagem dessa forma. E, na verdade, isso é um mar de arrogância e prepotência. Porque a verdade é que, vou te falar uma coisa, você precisa. Você precisa. Você precisa. E sabe por que você precisa? Porque você mesmo já percebeu que em determinados momentos na sua vida você cai. Em determinados momentos da vida você cai, muitas vezes demora para se levantar, muitas vezes essa caída, essa queda deixa sequelas, deixa cicatrizes, não é verdade? Deixa feridas, no caso. E
a gente muitas vezes não sabe lidar com esses momentos e acaba tornando eles 10 vezes piores do que eram. E às vezes a gente sofre por coisas que também não deveria estar sofrendo. E é outro motivo pelo qual eu digo que você precisa. Você está entendendo? Então, minha amiga, meu amigo, saiba de uma coisa, você precisa. E nesse vídeo você aprendeu a lidar com desânimo. Você aprendeu a lidar com a falta de esperança. Você aprendeu a lidar com os momentos difíceis da vida e você aprendeu a desenvolver a sua própria força. A força, ela está atrelada com a esperança, com a fé. A fé é o maior provedor de força que existe na face da terra. Não existe mais nada que dê força para você do que a fé. A fé é o que te torna forte. A fé é o que faz uma senhorinha de quase 80 anos fazer coisas extraordinárias que muitos jovens não conseguiriam. O nome dela era Madre Teresa, meu amigo. Tá? E ela fez coisas extraordinárias por quê? Porque tinha fé. E às vezes a fé, ela é exatamente o desprezo que eu faço das minhas circunstâncias reais e a incorporação que tenho de um futuro muito mais agradável do que o meu presente. E você precisa ter isso. A certeza das coisas que não se veem, como dizia o apóstolo Paulo, né? Isso é necessário para a sua vida. E ó, vou te falar uma coisa. Quando você pegar e fechar esse vídeo, não vai precisar mais assistir nenhum outro sobre força. Força foi uma das minhas taras ao longo da minha vida inteira. Taras, eu quero dizer, foi uma das minhas obsessões. Eu busquei descobrir tudo e olha, eu tive várias opiniões. A fé, eu cheguei na conclusão da fé como última circunstância, como última opinião, quer dizer. Porque eu já tive várias, né, em determinados momentos eu pensei que fosse a resiliência, o grande pilar do desenvolvimento da força, e não é, porque a própria fé, à medida que gera força, gera resiliência também. Então acredite, a coisa mais poderosa na vida, que mais fortalece seres humanos, é a fé. Tá bom? Olha, se você quiser saber mais sobre a Escola de Desenvolvimento Definitivo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, aqui em cima, depende de qual mídia social você está, você encontra mais informações, tá? Na descrição desse vídeo você encontra mais informações e pode estar acessando lá para saber mais sobre essa escola que eu não tenho dúvida nenhuma de que vai te transformar como ser humano. Vai te trazer pontos de vista acerca da vida fantásticos. Vai te ajudar a desenvolver tua força, o teu poder pessoal, vai fazer uma coisa fantástica, uma revolução na tua mente, tá? Que certamente vai te ajudar a desenvolver recursos para viver a vida de uma forma mais inteligente e muito mais positiva. Até o próximo vídeo.